O cheiro de café recém-torrado era a única coisa boa naquela manhã de quinta-feira. Mariana inalou fundo enquanto calibrava a máquina italiana do Bella Vita, o restaurante mais caro da Vila Olímpia. Grãos colombianos premium, moagem perfeita, temperatura exata. Era o único momento do dia em que ela tinha controle sobre alguma coisa. As contas empilhadas na sua bolsa eram um lembrete constante. 3 meses de aluguel atrasado, a conta do hospital do pai aumentando, o boleto da faculdade trancada há 2 anos. 26 anos, 2 empregos, e ainda assim a sensação de estar afundando cada vez mais. O Bella Vita não era apenas um restaurante. Era onde empresários fechavam negócios de milhões, onde políticos jantavam longe dos holofotes, onde o submundo e o mundo corporativo se encontravam em mesas discretas. Mariana tinha aprendido a ser invisível ali. Servir sem ser notada. Ouvir sem escutar. Existir sem deixar rastro. 6 meses nesse emprego, e ela já sabia reconhecer os tipos. O executivo arrogante que estalava os dedos. A socialite que nunca comia, mas sempre reclamava. O político que deixava gorjetas generosas para compensar os olhares indiscretos para seu decote. E então, havia os outros. Os homens de terno impecável que chegavam sempre com seguranças, que falavam baixo e faziam o restaurante inteiro ajustar sua postura. Os homens que todo mundo sabia quem eram, mas ninguém ousava nomear. Foi um desses homens que entrou naquela quinta-feira. Mariana sentiu antes de ver. O ar mudou, como se a pressão atmosférica tivesse caído de repente. Conversas diminuíram de volume. O maitrê se endireitou. Até o chefe saiu da cozinha para cumprimentá-lo pessoalmente. Ela estava de costas, organizando xícaras, quando ouviu a voz grave atrás dela. Quem fez este café? Mariana se virou devagar. O homem era alto, provavelmente na faixa dos 35 anos, com olhos cor de âmbar que pareciam enxergar através das pessoas. Terno cinza chumbo, cabelo escuro impecavelmente penteado, uma perfeita combinação. Eu, senhor, ela respondeu, mantendo a voz firme. Tinha aprendido que demonstrar medo com esse tipo de homem era um erro. Ele a estudou por um longo momento, e Mariana teve a estranha sensação de estar sendo catalogada, memorizada. É perfeito, ele disse simplesmente. Você estudou para ser barista? A pergunta a pegou de surpresa. Homens como ele raramente faziam perguntas pessoais para garçonetes. Não exatamente. Meu avô tinha uma cafeteria em Perdizes. Cresci aprendendo com ele. Um fantasma de sorriso tocou os lábios dele. Italiano? Português, mas obcecado por café italiano. Inteligente. Ele pegou a xícara que ela havia preparado, seus dedos roçando levemente nos dela. Qual é seu nome? Mariana. Mariana. Ele repetiu, como se estivesse testando o som. Você vai preparar meu café pessoalmente a partir de agora, todas as vezes que eu vier. Não era um pedido. Era uma declaração de fato. Sim, senhor. Luca. Ele corrigiu. Pode me chamar de Luca. E então ele se foi, deixando Mariana com o coração acelerado e a sensação perturbadora de que sua vida tinha acabado de tomar um rumo muito perigoso. 3 semanas depois, Mariana tinha uma rotina. Toda segunda, quarta e sexta às 7 da noite, Luca Santoro chegava ao Bella Vita. Sempre a mesma mesa no canto. Sempre 2 xícaras de expresso perfeitamente preparadas. Sempre aquele olhar intenso que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no restaurante. Ela tinha feito sua lição de casa. Não era difícil descobrir quem era Luca Santoro quando se trabalhava em um lugar onde fofoca era moeda de troca. Herdeiro de uma das famílias mais poderosas de São Paulo, controlavam desde construtoras até outras coisas que ninguém ousava mencionar em voz alta. Jovem demais para o poder que tinha, inteligente demais para os inimigos que enfrentava, perigoso demais para qualquer pessoa sensata se aproximar. E ainda assim, Mariana se pegava esperando pelas noites em que ele apareceria. Foi numa quarta-feira particularmente difícil que tudo mudou.
O hospital havia ligado mais cedo. O quadro do pai tinha piorado. Precisariam de mais exames, mais medicamentos, mais dinheiro que ela simplesmente não tinha. Mariana estava segurando as lágrimas com unhas e dentes quando serviu o café de Luca. Ele notou imediatamente. O que aconteceu? Nada, senhor. Luca, ela corrigiu rapidamente. Apenas um dia difícil. Não minta para mim, Mariana. Sua voz era suave, mas havia aço sob o veludo. Eu reconheço desespero quando vejo. Ela pensou em não falar. Deveria ter sorrido e voltado ao trabalho. Mas algo no jeito que ele olhava para ela, como se realmente a visse, fez as palavras saírem. Meu pai está no hospital. Complicações do diabetes. As contas estão... grandes. Eu não sei mais o que fazer. Luca ficou em silêncio por um momento. Aqueles olhos âmbar estudando seu rosto. Quanto você precisa? Não. Mariana respondeu imediatamente, o orgulho ferido falando mais alto que o desespero. Eu não vim aqui pedir dinheiro. Desculpe, eu não deveria ter... Sente. Ele interrompeu, indicando a cadeira em frente a ele. Eu não posso, estou trabalhando. Ninguém vai te incomodar. Sente. Mariana obedeceu, sentindo os olhares curiosos dos outros funcionários, do maitrê franzindo a testa com desaprovação. Você tem família além do seu pai? Luca perguntou. Não. Minha mãe morreu quando eu era criança. É só nós dois. E o que você estava estudando antes de trancar a faculdade? A pergunta a surpreendeu novamente. Como você sabe que eu tranquei? Um meio sorriso. Eu presto atenção. Enfermagem. Faltava 1 ano para terminar quando meu pai ficou doente. Luca assentiu lentamente, como se estivesse tomando uma decisão. Então, pegou um cartão de visitas do bolso e uma caneta. Escreveu algo no verso. Amanhã de manhã, às 9 horas, vá a este endereço. Pergunte pelo Dr. Henrique Costa. Ele vai cuidar do seu pai. Mariana olhou para o cartão. Um dos hospitais particulares mais caros da cidade. Eu não posso pagar por isso. Não estou pedindo que pague. Luca, eu não posso aceitar. Ele se inclinou para a frente. Aqueles olhos fixos nos dela. Pode e vai. Considere um investimento. Investimento em quê? Em você. O ar pareceu mais denso de repente. Mariana sabia que deveria recusar, que aceitar qualquer coisa de um homem como Luca Santoro vinha com um preço. Mas quando pensou no pai definhando numa cama de hospital público, em mais uma noite em claro calculando contas que não fechavam, o orgulho pareceu um luxo que ela não podia mais bancar. E o que você quer em troca? Luca sorriu de verdade dessa vez, transformando seu rosto severo em algo quase devastador. Continue fazendo meu café. E quando eu precisar de você, venha quando eu chamar. Não era uma resposta. Era uma promessa de algo que ela não entendia completamente. Mas Mariana pegou o cartão mesmo assim. Obrigada, ela disse baixinho. Não me agradeça ainda, Mariana. Você não sabe no que está se metendo. As palavras deveriam ter soado como aviso. Mas naquele momento, com o peso das contas diminuindo e a esperança ressurgindo, Mariana não se importou. Ela deveria ter se importado. O doutor. Costa era tudo o que Luca havia prometido. Discreto, competente e milagrosamente disponível. Em 2 dias, o pai de Mariana estava em um quarto particular, com uma equipe completa cuidando dele. Os exames foram feitos, os medicamentos ajustados, e pela primeira vez em meses, ela viu cor voltando ao rosto dele. Você não me contou que tinha um namorado rico. Seu pai brincou, segurando sua mão. Ele não é meu namorado, pai. É apenas... complicado. Nada na vida é simples, filha. Mas seja quem for esse homem, ele se importa com você. Eu vejo isso nas escolhas que ele fez, nos detalhes. Apenas tenha cuidado. Mariana prometeu que teria. Mas cuidado era relativo quando você já tinha aceitado a ajuda do poderoso chefão. As semanas seguintes caíram em uma rotina estranha. Luca continuava aparecendo no Bela Vita,
sempre educado, sempre aqueles olhares intensos, mas mantendo uma distância respeitosa. Ele nunca mencionou o hospital, nunca cobrou o favor. Era como se aquilo tivesse sido apenas um gesto casual, não a criação de uma dívida impagável. Mas Mariana sabia que não era. Foi numa sexta-feira, quase 2 meses depois do hospital, que o outro sapato finalmente caiu. Luca chegou mais tarde que o normal, acompanhado por 2 homens que Mariana reconheceu como seus seguranças constantes. Havia uma tensão nele que ela nunca tinha visto antes, uma rigidez nos ombros, uma linha dura na mandíbula. Mariana, ele disse quando ela trouxe o café. Preciso falar com você, em particular. Ela assentiu, seu estômago se revirando com apreensão. Ele a guiou para o escritório privativo nos fundos do restaurante, um espaço que o dono reservava para reuniões importantes. Os seguranças ficaram do lado de fora da porta. Existe um problema, Luca começou sem rodeios. E você, infelizmente, está no meio dele. O que você quer dizer? Ele puxou o celular e mostrou a ela uma foto. Mariana congelou. Era ela, saindo do hospital particular onde o pai estava internado. Mas não era isso que a fez tremer. Era o homem ao fundo da foto, claramente tirando fotos dela. Quem é esse? Alguém trabalhando para Diego Almeida. Você já ouviu falar dele? Mariana balançou a cabeça, mas havia algo no nome que lhe soava familiar de conversas sussurradas no restaurante. Ele controla o tráfico na Zona Leste. E nos últimos 2 anos tem tentado expandir para os territórios que minha família supervisiona. O eufemismo não passou despercebido. Diego é esperto. Ele não me ataca diretamente. Ele procura fraquezas, alavancas. E aparentemente decidiu que você é uma delas. O sangue de Mariana gelou. Mas eu não sou nada para você. Apenas preparo o seu café. Luca deu um passo mais perto. E ela pode sentir o calor dele. O cheiro de seu perfume misturado com algo mais escuro, mais primitivo. Nós 2 sabemos que isso não é verdade. Luca, eu paguei as contas médicas do seu pai, Mariana. Coloquei-o no melhor hospital da cidade. Para alguém como Diego, isso é suficiente para fazer de você um alvo. Ele fez uma pausa. E eu deixei acontecer. Fui descuidado. Coloquei você em perigo. Havia algo em sua voz que Mariana nunca tinha ouvido antes. Culpa. Vulnerabilidade real. O que ele quer? Informação, acesso, uma maneira de me desestabilizar. Luca segurou seu queixo gentilmente, forçando-a a olhar para ele. Você precisa sumir por um tempo, deixar a cidade até isso passar. Meu pai está no hospital. Eu tenho trabalho. Não posso simplesmente sumir. Seu pai vai continuar recebendo o melhor tratamento, esteja você aqui ou não. E quanto ao trabalho, ele gesticulou vagamente. Eu cuido disso. Você não pode simplesmente reorganizar minha vida toda. Posso e vou. Sua voz era puro aço agora. Porque a alternativa é você morta em uma vala, Mariana. Diego não faz ameaças vazias. O medo era real, visceral, apertando seu peito. Mas havia algo mais também. Raiva. Raiva de estar nessa situação. Raiva de ser movida como uma peça no tabuleiro de xadrez de homens perigosos. E se eu não quiser ir? Luca a estudou por um longo momento. Então eu vou fazer algo que eu realmente não quero fazer. Mas vou fazer mesmo assim. Porque sua segurança importa mais do que seu livre-arbítrio neste momento. Você está dizendo que vai me sequestrar. Estou dizendo que vou te proteger, mesmo que você não queira ser protegida. Mariana deveria estar apavorada. Deveria estar gritando, lutando, exigindo seus direitos. Mas enquanto olhava para Luca, para a determinação feroz em seus olhos, para a tensão em seu corpo que gritava que ele realmente faria isso, ela percebeu algo assustador. Uma parte dela queria ir. Não porque tinha medo de Diego Almeida, mas porque queria saber o que significava ser protegida por Luca Santoro. Queria descobrir o que estava por trás daqueles olhares intensos, daquela atenção cuidadosa, daquele interesse que ele nunca tinha tentado esconder completamente. Se eu for,
ela disse lentamente. Eu quero regras. A surpresa passou pelo rosto de Luca. Claramente ele não esperava negociação. Que tipo de regras? Eu falo com meu pai todos os dias, sem exceções. Você me mantém informada sobre tudo o que está acontecendo, sem me esconder da verdade. E quando isso acabar, eu volto para minha vida, sem cordas atreladas. Luca considerou por um momento. Então assentiu. Primeira e segunda regra, concordo. A terceira, ele deu um meio sorriso. Vamos ver como as coisas se desenvolvem. Luca, você vai ficar na minha casa. É o lugar mais seguro da cidade. Você terá sua própria suíte, sua privacidade. Não se preocupe. Por quanto tempo? Quanto tempo for necessário? Não era uma resposta, mas Mariana suspeitava que era tudo o que conseguiria no momento. Quando? Agora. Agora? Ela repetiu, incrédula. Eu não posso simplesmente sair daqui e... Seu gerente já foi informado que você teve uma emergência familiar. Suas coisas estão sendo recolhidas do seu apartamento enquanto falamos. Você vai ao hospital ver seu pai. Eu vou com você, e então vamos para minha casa. A facilidade com que ele havia reorganizado sua vida inteira em questão de horas deveria tê-la enfurecido, e parte dela estava furiosa. Mas outra parte, a parte prática que havia aprendido a sobreviver fazendo escolhas difíceis, sabia que lutar contra isso seria inútil e perigoso. Tudo bem, ela finalmente concordou. Mas isso não terminou, Luca. Quando Diego não for mais uma ameaça, nós vamos ter uma conversa séria sobre limites. Ele sorriu de verdade dessa vez, os olhos brilhando com algo que parecia admiração. Mal posso esperar. A casa de Luca não era uma casa. Era praticamente uma fortaleza disfarçada de mansão moderna. 3 andares de vidro, aço e pedra, cercada por muros altos, câmeras em cada ângulo e seguranças discretos, mas onipresentes. Mariana tinha visitado o pai primeiro, inventando uma história sobre uma oportunidade de emprego temporária em outra cidade. Ele tinha acreditado? Provavelmente não. Mas ele também não questionou, apenas a abraçou forte e sussurrou para ela tomar cuidado. Agora, parada no hall de entrada da casa de Luca, com piso de mármore italiano e uma escadaria espiralada digna de filme, Mariana se sentiu completamente fora do lugar. Deixa eu te mostrar seu quarto, Luca disse, guiando-a a escada acima. A suíte ficava no 2º andar, com vista para um jardim zen perfeitamente mantido. O quarto era 3 vezes o tamanho do seu apartamento inteiro, com uma cama enorme, uma área de estar com lareira e um banheiro que parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Tem um closet ali, Luca indicou uma porta. Roupas foram providenciadas, mas se precisar de algo específico, a Helena cuida disso. Ela é minha governanta. Você vai conhecê-la amanhã. Você comprou roupas para mim, Mariana disse lentamente, tentando processar isso. Não sabia seus tamanhos exatos, então tem uma variedade. Você fica com o que quiser, doa o resto. Era surreal. Tudo isso era completamente surreal. Onde você fica? Ela perguntou. 3º andar. Você tem privacidade total aqui. Mariana assentiu, de repente exausta pelo turbilhão do dia. Luca deve ter notado porque deu um passo para trás. Descanse. Amanhã conversamos mais. Se precisar de algo durante a noite, tem um interfone ali. Ele apontou para o dispositivo na parede. Me liga. Eu respondo. Luca. Ela o chamou quando ele estava na porta. Ele parou, olhando por cima do ombro. Obrigada. Por tentar me manter segura, quero dizer. Mesmo que eu odeie a forma como você está fazendo isso. Ele sorriu levemente. Você vai me odiar muito mais antes disso acabar, Mariana. Mas vou manter você viva. Isso é uma promessa. E então ele se foi, deixando Mariana sozinha em um quarto gigante, em uma casa desconhecida, com um homem perigoso uma escada acima, e sua vida completamente fora de controle. Ela deveria estar aterrorizada. Em vez disso, enquanto afundava na cama absurdamente confortável, Mariana descobriu que estava curiosa. Curiosa sobre Luca Santoro.
sobre o homem por trás da reputação, sobre por que ele realmente tinha se importado o suficiente para salvá-la. E sobre o que aconteceria agora que ela estava no território dele, sem escapatória fácil, sem a distância segura do balcão do restaurante entre eles. O sono veio lentamente, cheio de sonhos de olhos âmbar e cafés perfeitamente preparados e perigos que ela ainda não entendia completamente. Mas uma coisa Mariana sabia com certeza: sua vida tinha acabado de mudar para sempre. E não havia volta. Mariana acordou desorientada, levando um momento para lembrar onde estava. A luz do sol entrava pelas cortinas parcialmente abertas, iluminando o quarto luxuoso. Pegou o celular na mesinha de cabeceira. 7 da manhã de uma sexta-feira. Havia uma mensagem de um número desconhecido. Café no terraço, quando quiser. Ellie. Ela se pegou sorrindo. Depois de um banho como há tempos não tomava, Mariana explorou o closet. Como prometido, havia roupas em uma variedade de tamanhos e estilos. Escolheu algo simples: calça jeans escura e uma blusa de seda azul petróleo, que suspeitava jamais teria condição de comprar. O terraço ficava no 3º andar. Mariana o encontrou seguindo o cheiro de café. E que outro guia ela precisaria? A visão que a cumprimentou fez seu coração disparar. O terraço era um oásis. Plantas em vasos estratégicos, uma mesa de madeira de lei com café da manhã elaborado, e a vista de São Paulo se estendendo ao longe. Mas não era nada disso que prendeu sua atenção. Era Luca. Ele estava de pé na beirada, vestindo apenas calça de moletom cinza e uma camiseta branca que acentuava ombros largos e braços definidos. Cabelo ligeiramente bagunçado, como se tivesse passado os dedos ali distraidamente. Um lado dele que ela nunca tinha visto, doméstico, relaxado, quase vulnerável. "Bom dia", ela disse, e ele se virou. "Dormiu bem?" Aqueles olhos âmbar a avaliaram da cabeça aos pés, uma apreciação clara que ele nem tentou esconder. Melhor do que esperava, considerando as circunstâncias. Ele gesticulou para a mesa. "Espero que esteja com fome. Helena tem a tendência de exagerar." A mesa estava repleta. Frutas frescas, pães artesanais, frios, queijos importados, bolos caseiros. E, claro, uma prensa francesa com café que cheirava divino. "Ela gosta de você." Mariana observou-se sentando. "Helena trabalha para minha família desde antes de eu nascer. Ela me criou mais do que minha mãe." Luca serviu café para ambos com movimentos precisos. "Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. A revelação a pegou de surpresa. "Sinto muito." Foi há muito tempo. Mas havia uma tristeza antiga em seus olhos. Meu pai nunca se recuperou completamente. Ele se tornou mais duro, mais focado em negócios, em poder. E eu aprendi cedo que demonstrar fraqueza era um convite à traição. "É uma vida solitária", Mariana disse baixinho. "É." Ele a estudou por cima da xícara, até não ser mais. O ar entre eles mudou, ficando mais denso. Mariana desviou o olhar primeiro, focando no café. "Então", ela disse, mudando de assunto. "Qual é o plano? Eu fico aqui indefinidamente enquanto você caça Diego Almeida." "Algo assim." Lucas se recostou na cadeira. "Mas primeiro, precisamos conversar sobre algo importante." "Mais importante do que um traficante querendo me usar como isca?" "Sim." Ele fez uma pausa. "Quando foi sua última menstruação?" Mariana quase cuspiu o café. "Desculpa?" "É uma pergunta séria. É uma pergunta extremamente pessoal. Irrelevante." Lucas se inclinou para a frente, seu olhar penetrante. "Então, quando foi?" Mariana abriu a boca para mandar ele cuidar da própria vida. Então parou. Quando foi mesmo? Ela tinha estado tão estressada nas últimas semanas, tão focada no pai, nas contas, no trabalho, que nem tinha... Oh, droga. Deveria ter vindo há 2 semanas, ela admitiu relutantemente. Mas eu tenho sido irregular com o estresse, então...
Quando foi a última vez que você tomou pílula anticoncepcional? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Droga, Mariana sussurrou. Eu parei de tomar há 3 meses. Não tinha dinheiro para renovar a receita e eu não estava exatamente tendo uma vida sexual ativa. Não estava, Luca repetiu, um tom estranho em sua voz. E então Mariana lembrou. 2 semanas atrás. A noite que mudou tudo. Flashback. 2 semanas atrás. Foi uma terça-feira. Não uma das noites regulares de Luca no restaurante. Mas ele apareceu mesmo assim. Já passava das 11 quando Mariana estava fechando sozinha. O gerente tinha saído cedo, confiando a ela a tarefa de trancar tudo. Você não deveria estar aqui, ela disse quando Luca entrou, trancando a porta atrás dele. Eu sei. Ele parecia diferente. Tenso. Havia sangue em suas mãos. Você está machucado. Não é meu. Mas havia um corte no rosto, sangue escorrendo do canto da boca. Posso usar o banheiro? Mariana o guiou até os fundos. Procurou o kit de primeiros socorros. Sente, ela ordenou, empurrando-o para uma cadeira. Ela limpou o corte com mãos gentis e firmes, consciente da proximidade dele, do calor de seu corpo, da forma como ele a observava enquanto ela trabalhava. Você deveria ver um médico. Isso precisa de pontos. Já vi coisas piores. Sua mão subiu, pegando seu pulso. Mariana. Sim? Eu deveria ficar longe de você. Eu sei. Você não deveria se envolver comigo? Alguém limpo, sem sangue nas mãos. Provavelmente. Mas eu não consigo. Sua voz era rouca, carregada de algo escuro e necessário. Eu penso em você o tempo todo, no jeito que você faz o meu café, como se fosse arte. Na forma como você não tem medo de mim, mesmo sabendo quem eu sou. Na sua risada quando um garçom novo faz algo estúpido. Luca. Ela o interrompeu, sua mão indo para o rosto dele, evitando o corte. Para de falar. E então ela o beijou. Foi Mariana quem iniciou. Mariana quem cruzou aquela linha perigosa. Mariana quem decidiu que apenas por uma noite ela ia parar de sobreviver e começar a viver. Luca a pegou nos braços, levando-a para o sofá do escritório do gerente. Roupas foram arrancadas com urgência. Mãos exploraram. Bocas se encontraram com fome desesperada. Tem certeza? Ele perguntou, já posicionado entre suas pernas, tremendo com o esforço de se controlar. Cala a boca e me beija, ela respondeu. E ele obedeceu. Foi intenso, selvagem, desesperado. Foi a melhor noite da vida de Mariana. E ela sabia disso enquanto acontecia. Sabia que estava cruzando uma linha que não poderia descruzar, mas não se importou. Depois, deitados entrelaçados no sofá estreito, Luca traçou padrões invisíveis em sua pele nua. Você é incrível, ele sussurrou. Você não é ruim também, ela brincou, e ele riu, o som baixo e rico. Fica comigo. Eu estou com você. Não, fica comigo de verdade. Deixa eu cuidar de você, do seu pai, de tudo. Mariana se afastou um pouco, olhando para ele. Luca, quando você sabe, você sabe. E eu sei. Você sabe o quê? Que você é minha. As palavras deveriam tê-la assustado. Em vez disso, enviaram um arrepio de antecipação por sua espinha. Isso é intenso. Eu sou intenso. Ele a puxou de volta para seus braços. Mas prometo ser seu se você for minha. Mariana não respondeu naquela noite. Mas quando ele a levou para casa ao amanhecer, quando ele a beijou antes de partir, quando ela encontrou um envelope com dinheiro suficiente para pagar as contas do hospital e muito mais, ela soube que já havia escolhido. Ela só não sabia ainda quão alto seria o preço. Volta ao presente. Foi naquela noite. Mariana disse em voz baixa, olhando para o café na xícara como se contivesse respostas. No restaurante. Depois que você apareceu todo machucado. Eu lembro, Luca disse, sua voz cuidadosamente neutra. Cada segundo daquela noite. Nós não usamos proteção. Era uma declaração óbvia demais,
mas precisava ser dita. Eu estava tão... não estava pensando direito. Nem eu. Ele fez uma pausa. Você precisa fazer um teste. Eu sei. Mariana finalmente o encarou. Mas, Luca, mesmo se eu estiver, isso não muda nada. Você não pode me manter aqui como refém só porque dormimos juntos uma vez. E definitivamente não porque eu posso estar grávida. Não estou te mantendo refém. Estou te protegendo. São a mesma coisa quando não tenho escolha. Luca se levantou abruptamente, começando a andar pelo terraço com energia contida. Você tem uma escolha, Mariana. Pode aceitar minha proteção voluntariamente, com todas as vantagens que isso traz. Ou pode resistir cada passo do caminho, tornando tudo muito mais difícil. Mas de um jeito ou de outro, você não sai daqui até que Diego seja neutralizado. E se eu estiver grávida? A pergunta saiu antes que ela pudesse detê-la. O que acontece então? Luca parou, virando-se lentamente para encará-la. Seu rosto era uma máscara de emoções contraditórias, surpresa, medo e algo que parecia perigosamente próximo de esperança. Então tudo muda, ele disse simplesmente. Se você está carregando meu filho, Mariana, você se torna a pessoa mais importante da minha vida. E eu me torno o homem mais perigoso para qualquer um que tentar te machucar. A intensidade em sua voz, a certeza absoluta, fez o coração de Mariana acelerar. Eu preciso fazer o teste, ela disse fracamente. Helena já providenciou um. Está no seu banheiro. Claro que estava, porque Luca Santoro sempre estava 3 passos à frente. 15 minutos depois, Mariana estava sentada na cama, olhando fixamente para 2 testes de gravidez na mesinha de cabeceira. Ambos mostravam o mesmo resultado cristalino. Positivo. Ela estava grávida. Com o filho de Luca Santoro. Um mafioso. Um homem perigoso. Um homem que ela mal conhecia, mas que de alguma forma tinha virado sua vida de cabeça para baixo em questão de meses. Uma batida na porta a fez pular. Mariana, posso entrar? Ela não respondeu, mas ouviu a porta se abrir mesmo assim. Típico. Luca entrou, seus olhos encontrando imediatamente os testes na mesinha. Ele ficou parado por um momento, tão imóvel que ela se perguntou se ele estava sequer respirando. Positivo, ela disse desnecessariamente. Ele atravessou o quarto em 3 passadas longas, ajoelhando-se na frente dela, suas mãos pegando as dela. Como você está se sentindo? Sua voz era surpreendentemente gentil. Aterrorizada, confusa, sobrecarregada, Mariana riu sem humor. Escolha uma. Todas válidas. Ele esfregou círculos suaves no dorso de suas mãos com os polegares. E você? O que você quer fazer? A pergunta a surpreendeu. Você está me dando uma escolha? Sobre isso, sempre. Seu corpo, sua decisão. Mas, ele fez uma pausa. Se você decidir continuar, eu quero estar presente. Para tudo. Não como uma obrigação, mas porque eu quero. Por quê? Mariana perguntou, precisando entender. A gente nem se conhece direito. Dormimos juntos uma vez. Por que isso importa tanto para você? Luca a olhou por um longo momento. Aqueles olhos âmbar buscando os dela. Porque minha vida toda foi sobre poder, território, controle. Sobre manter uma dinastia que meu pai construiu com sangue. E em algum lugar pelo caminho, eu esqueci que poderia ter uma vida. Algo meu. Algo puro. Ele tocou sua barriga gentilmente. Isso é uma preciosidade, Mariana. É a coisa mais incrível que já aconteceu comigo. Lágrimas inesperadas brilharam nos olhos dela. Malditos hormônios. Eu não sei se estou pronta para ser mãe. Eu ainda nem terminei a faculdade. Trabalho em 2 empregos. Você termina a faculdade. Você não precisa trabalhar. Você tem todo o suporte que precisar. Lucas se inclinou mais perto. Mas mais importante que qualquer coisa disso, você não está sozinha. Nunca mais vai estar sozinha. Luca, isso é loucura. Nós nem estamos juntos. Não? Ele questionou.
uma sobrancelha se erguendo. Porque de onde eu estou, parece muito que estamos. Você me sequestrou. Tecnicamente, você concordou em vir. Sob coerção. Semântica. Mas havia um sorriso brincando em seus lábios. Mariana, eu entendo que isso é tudo muito rápido, muito intenso, muito... eu. Mas se você está esperando que eu recue, que eu dê um passo atrás e deixe você descobrir isso sozinha, vai ficar esperando muito tempo. Por quê? Porque eu já decidi. Sua voz era puro aço. Você é minha. Esse bebê é meu. E qualquer um que tentar tirar vocês de mim vai descobrir exatamente quão perigoso eu posso ser. Era possessivo. Era intenso. Era completamente insano. E de alguma forma, era exatamente o que Mariana precisava ouvir. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Pense o quanto quiser, mas pense aqui, comigo, onde você está segura. E Diego? O rosto de Luca se fechou. Deixa ele comigo. Luca. Não, Mariana. Não me peça detalhes. Não me peça para ser melhor do que sou. Quando se trata de você, de nosso filho, eu não tenho limites. Nenhum. A declaração deveria tê-la assustado. Em vez disso, enviou um calafrio que não era inteiramente desagradável por sua espinha. Tudo bem. Ela finalmente concordou. Eu fico, por enquanto. Mas, Luca... Sim? Se você tentar me controlar, se tentar tomar decisões por mim sobre esse bebê, sobre meu corpo, sobre minha vida, eu vou embora. Não importa quão perigoso seja lá fora. Entendido? Um lampejo de algo, respeito, talvez até admiração, passou pelos olhos dele. Entendido. Você tem minha palavra. E sua palavra vale alguma coisa? Para você? Tudo. Mariana assentiu, tentando processar as últimas horas. Grávida, vivendo com Luca, escondida de um traficante perigoso. Sua vida tinha virado uma novela mexicana. Eu preciso ligar para meu pai. Claro, usa meu telefone. É criptografado. Luca o passou para ela, então se levantou. Vou te dar privacidade. Se precisar de mim, é só chamar. Ele estava quase na porta quando ela o parou. Luca. Sim. Obrigada. Por tudo. Mesmo que eu odeie a forma como você está fazendo isso. Ele sorriu de verdade, transformando seu rosto severo em algo quase deslumbrante. Continua odiando, Mariana. É mais seguro para nós dois. E então ele se foi, deixando-a com um teste de gravidez positivo, um celular criptografado e decisões impossíveis a tomar. Mas pela primeira vez em muito tempo, Mariana não se sentiu sozinha. E isso, ela descobriu, fazia toda a diferença. A conversa com o pai foi mais difícil do que Mariana esperava. Não pela mentira. Ela já estava ficando boa demais em omitir verdades, mas porque ouvir a voz dele, tão animada com a melhora da saúde, fez tudo parecer mais real, mais permanente. Esse emprego novo está bom? Ele perguntou. Você parece cansada, filha. Só me ajustando, pai. É diferente do restaurante. E esse Luca que está pagando minhas contas? Quando vou conhecê-lo? Mariana quase engasgou. Como você sabe sobre o Luca? O doutor. Costa deixou escapar que as contas são pagas por uma fundação particular do Sr. Santoro. Não sou idiota, Mariana. Eu sei quem são os Santoro em São Paulo. Silêncio pesado. Pai, você está apaixonada por ele? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Eu... não sei. É complicado. O amor sempre é. Seu pai suspirou. Só me diz uma coisa. Ele te trata bem? Mariana pensou em Luca ajoelhando na frente dela, segurando suas mãos, prometendo estar presente. Pensou na forma como ele a olhava, como se ela fosse algo precioso. Pensou em como ele tinha organizado tudo para mantê-la segura, mesmo que os métodos fossem questionáveis. Sim, ela respondeu honestamente. A sua maneira torta e controladora, sim, ele me trata bem. Então, o resto a gente resolve depois. Você está segura,
Eu estou melhorando e você tem alguém que se importa. Não é perfeito, mas nessa vida, raramente é. Depois que desligou, Mariana ficou sentada em silêncio, processando. Seu pai tinha dado sua bênção, meio que, de uma forma enviesada. Mas ainda assim, uma batida suave interrompeu seus pensamentos. A porta se abriu e uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, entrou com uma bandeja. Boa tarde, querida. Sou Helena, a governanta. Trouxe chá de camomila e biscoitos. Bom para o estômago. Mariana piscou surpresa. Como você... Já cuidei de 3 gerações de Santoro, minha linda. Reconheço uma grávida quando vejo. Helena colocou a bandeja na mesinha lateral com um sorriso caloroso. E posso dizer, esse menino está completamente apaixonado por você. Luca? Apaixonado? Mariana deu uma risada descrente. Ele mal me conhece. Conheço o Luca desde que nasceu. Vi ele crescer. Vi ele endurecer depois que a mãe morreu. Vi ele se tornar o homem que o pai exigia que fosse. Helena sentou na beirada da cama, pegando a mão de Mariana. E nunca, nenhuma vez, vi ele olhar para alguém do jeito que olha para você. Como ele olha para mim? Como se você fosse ar. Como se não conseguisse respirar direito sem você por perto. Helena apertou sua mão gentilmente. Sei que as coisas por aqui podem parecer um pouco assustadoras no começo. Sei que ele pode ser intenso. Mas ele tem um bom coração, Mariana. Só foi treinado para esconder isso muito bem. Ele me sequestrou. Tecnicamente você concordou em vir. Todo mundo fica dizendo isso. Helena riu, o som caloroso e maternal. Porque é verdade, querida. Se Luca realmente quisesse te manter aqui contra a sua vontade, você não teria nem oportunidade de negociar regras. O fato de que vocês tiveram essa conversa mostra que ele te respeita, mesmo que não saiba muito bem como demonstrar isso ainda. Mariana tomou um gole do chá, deixando o líquido quente acalmá-la. E se eu não estiver pronta para isso? Para ele, para um bebê, para... tudo. Ninguém nunca está totalmente pronto, meu amor. A vida não espera você se preparar. Ela acontece, e você aprende a dançar conforme a música. Helena se levantou, alisando o vestido. Mas vou te dizer uma coisa. Esse bebê vai ter o pai mais protetor do mundo, e a mãe mais forte, porque qualquer mulher capaz de negociar com Luca Santoro não é fraca. Lembra disso. Depois que Helena saiu, Mariana bebeu o chá em silêncio, pensando nas palavras da governanta. Forte. Ela nunca tinha se pensado assim. Sobrevivente, sim. Teimosa, com certeza. Mas forte. Talvez fosse hora de começar a se ver dessa forma. Luca a encontrou mais tarde no Jardim Zen, sentada numa banco de pedra, observando carpas laranja nadarem preguiçosamente no lago. Helena disse que você precisava de ar. Helena parece saber de tudo. Ela faz isso. Ele sentou ao lado dela, não muito perto, respeitando seu espaço. Você falou com seu pai? Falei. Ele sabe sobre você, sobre o Santoro. Luca ficou tenso. E ele me perguntou se você me trata bem. Mariana virou para encará-lo. Trata. Estou tentando. Isso não é uma resposta. Luca suspirou, passando a mão pelo cabelo de uma forma que Mariana já estava começando a reconhecer como um tique de nervosismo. Eu não sei como fazer isso, Mariana. Relacionamentos normais, namoro, qualquer coisa que não envolva transações ou poder. Meu pai me ensinou a ver tudo como estratégia, todos como peças num tabuleiro. E eu? Sou uma peça? Não. Sua resposta foi imediata, feroz. Você é a pessoa que me faz querer sair do tabuleiro completamente. O coração de Mariana acelerou. Luca, deixe eu terminar. Ele se virou para encará-la completamente. Eu sei que cometi erros. Agi muito rápido. Tomei decisões por você. Invadi sua vida de formas que não tinha direito. Mas tudo que fiz, cada ação, foi porque a ideia de algo acontecendo com você me deixa fisicamente doente. Isso realmente é intenso. Eu sou intenso. Já estabelecemos isso.
um fantasma de sorriso. Mas estou tentando aprender, a te ouvir, a te dar escolhas. Não é natural para mim, mas por você, vou tentar. Posso te pedir algo? Qualquer coisa. Me conta sobre Diego, sobre o que realmente está acontecendo, sem me proteger da verdade. Luca hesitou, e Mariana pode ver o conflito nos olhos dele. O instinto de esconder versus o desejo de ser honesto. Tudo bem. Ele finalmente concordou. Mas não aqui. Vem comigo. Ele a levou ao que claramente era seu escritório pessoal no 3º andar. Uma sala masculina, toda em tons de cinza e preto, com uma parede inteira de vidro dando para a cidade. Uma mesa enorme dominava o centro, coberta com monitores e papéis. Luca fechou a porta. Ativou algo que fez um bip suave. A prova de escuta. Ele explicou. O que eu disser aqui fica aqui. Mariana sentiu um arrepio. Isso era real. Ela estava realmente entrando no mundo dele. Luca pegou uma pasta de um arquivo, abriu sobre a mesa. Fotos. Dezenas delas. Um homem de uns 40 anos, corpulento, com olhos frios. Diego Almeida. Começou traficando na Zona Leste há 20 anos. Subiu rápido, foi esperto, brutal quando necessário. Nos últimos 3 anos, ele tem tentado expandir para territórios que minha família controla. Controla como? Você realmente quer saber isso? Sim. Luca a estudou por um momento, então assentiu. Proteção. Negócios que operam em certas áreas pagam uma taxa para garantir segurança. Alguns mais voluntariamente que outros. Não é bonito, mas mantém ordem num mundo que seria muito mais violento sem isso. Vocês são a máfia. Nós somos empresários com métodos não convencionais. Mas havia um toque de ironia em sua voz. Mas sim. Se quiser usar essa palavra, sim. E Diego? Quero o que eu tenho. Território, respeito, poder. Ele tem tentado me provocar a uma guerra, mas eu tenho evitado. Guerra é cara, sangrenta, chama a atenção indesejada. Luca virou outra foto. Mariana, saindo do hospital. Até que ele encontrou você. Como? Tem alguém dentro da minha organização passando informação. Ainda não descobri quem, mas vou descobrir. Sua voz ficou gelada. E quando descobrir... Luca. Ele a olhou, o gelo derretendo um pouco. Diego sabe que você importa para mim. Sabe sobre o hospital, sobre o dinheiro. Para ele, isso significa que você é uma fraqueza que ele pode explorar. Então ele vai tentar me sequestrar. Ou pior. Luca fechou a pasta bruscamente. É por isso que você precisa ficar aqui. Não é sobre controle, Mariana. É sobre te manter viva. E quanto tempo isso leva? Semanas? Meses? Quanto tempo for necessário? Mariana se levantou, andando até a parede de vidro. São Paulo se estendia lá embaixo, milhões de luzes começando a acender com o cair da noite. Eu não posso viver numa prisão dourada para sempre, Luca. Não é para sempre. Só até... Até o quê? Até você matar Diego? Até a guerra começar de qualquer jeito? Até outro inimigo aparecer? Ela se virou para encará-lo. Sempre vai ter algo. Sempre vai ter uma ameaça. É essa a vida que você leva. É. Ele não tentou mentir. Mas não precisa ser a sua. Como não? Se eu ficar com você, se criar nosso filho com você, é exatamente a vida que vou ter. Luca atravessou o escritório até ela, segurando seu rosto gentilmente entre as mãos. Então eu mudo. Eu saio. Sai? Do negócio. Pelo menos das partes sujas. Seus olhos eram intensos, determinados. Já estou trabalhando nisso. Investimentos legítimos, empresas limpas. Vai levar tempo, mas posso fazer isso. Por você, por nosso filho. Luca, você não pode simplesmente sair da máfia. Posso. Não vai ser fácil, mas posso. Meu pai construiu esse império com sangue. Eu posso transformá-lo em algo diferente. Algo que nosso filho não precise ter vergonha de herdar. A sinceridade em sua voz, a determinação em seu rosto,
fez algo dentro de Mariana se derreter. Você realmente quer isso? Ela perguntou baixinho. Eu quero você. E se sair dessa vida significa te ter, então sim. Eu realmente quero. Mariana se permitiu acreditar nele. Talvez fosse hormônios, talvez fosse esperança estúpida, mas naquele momento, com as mãos dele em seu rosto e a cidade brilhando atrás deles, ela acreditou. Então me mostra, ela desafiou. Não com palavras. Mostra que você pode ser diferente. Como? Deixa eu ajudar. Com Diego, com seja lá o que você está planejando. Não me esconde atrás de paredes e guardas. Me trata como sua parceira, não como propriedade. Luca recuou um pouco, conflito claro em seu rosto. Mariana, você está grávida. Não vou te colocar em perigo. Não estou pedindo para estar na linha de fogo. Estou pedindo para estar informada. Para ser parte das decisões. Para não ser mantida no escuro como se fosse uma criança incapaz de entender. Ele lutou com isso. Ela podia ver a guerra interna, instintos de proteção versus o desejo de dar a ela o que estava pedindo. Tudo bem, ele finalmente concordou. Mas com condições. Você não sai desta casa sem segurança. Você me conta onde está a qualquer momento. E se eu disser que algo é muito perigoso, você confia em mim. Posso aceitar isso. Se você aceitar que eu tenho cérebro e sei avaliar riscos. Você é a mulher mais inteligente e frustrantemente teimosa que já conheci. Obrigada, eu acho. Lucas sorriu de verdade, puxando-a para mais perto. Isso vai ser um desastre, não vai? Provavelmente. Mariana deixou sua testa encostar na dele. Mas talvez seja um desastre bonito. Eu aceito essas chances. E então ele a beijou, gentil e cheio de promessa, e Mariana se permitiu esquecer, só por um momento, de todas as complicações. De Diego, da gravidez, do futuro incerto. Por um momento foi apenas eles dois. E foi suficiente. Mais que suficiente. Os próximos dias caíram numa rotina estranha. Mariana acordava, tomava café com Luca no terraço, onde ele a atualizava sobre a situação com Diego. Ela descobriu que ele estava rastreando movimentações, identificando aliados, preparando uma jogada que neutralizaria a ameaça sem violência excessiva. É como xadrez, Luca explicou uma manhã, mostrando-lhe um mapa com vários pontos marcados. Diego controla estas áreas. Mas ele tem parceiros que não são leais a ele pessoalmente. Apenas ao lucro. Se eu oferecer a eles melhores termos, acordos mais vantajosos, eles mudam de lado, Mariana completou, deixando Diego isolado. Exatamente. Sem aliados, sem recursos, ele se torna um problema pequeno que a própria polícia pode resolver. Eu já tenho um contato no MP com evidências suficientes para enterrá-lo. Isso é brilhante. E ninguém morre. Essa é a ideia. Luca parecia genuinamente orgulhoso dela entender. Violência chama a atenção. Isso é apenas negócios. Mariana também passou tempo com Helena, que a ensinou a navegar pela casa, apresentou-a ao resto do staff. Pequeno, extremamente leal e aparentemente acostumado com situações incomuns. E começou a prepará-la para o que significava estar com um Santoro. As pessoas vão julgar. Helena avisou gentilmente. Vão dizer que você é caçadora de fortunas, interesseira ou pior. Mas você não pode deixar isso te afetar. E se eu começar a me acreditar? Então você olha para aquele menino. Olha como ele te olha. Como ele mudou desde que você apareceu. E você lembra que o que importa não é o que eles pensam. É o que vocês dois sabem que é verdade. À noite, Mariana e Luca jantavam juntos. Conversavam sobre tudo. Livros, filmes, infância, sonhos. Luca falava sobre querer transformar os negócios da família em algo legítimo, talvez imobiliário ou tecnologia. Mariana falava sobre voltar a estudar enfermagem, talvez abrir uma clínica comunitária um dia. Eu pago. Luca ofereceu imediatamente quando ela mencionou a clínica. Eu não preciso que você... Eu sei que você não precisa, mas eu quero. Se você quer ajudar pessoas, deixa eu te ajudar a fazer isso.
Era difícil argumentar com essa lógica. E Mariana estava descobrindo. Estava ficando cada vez mais difícil imaginar sua vida sem Luca nela. Foi na segunda semana que tudo mudou novamente. Mariana acordou com náusea violenta, correndo para o banheiro mal a tempo. Quando finalmente conseguiu se levantar, encontrou Luca na porta, preocupação estampada no rosto. Enjoo? Aparentemente. Ela enxaguou a boca. Achei que tinha escapado. Helena deixou biscoitos de gengibre na cozinha. Supostamente ajudam. Ela pensa em tudo. Ela gosta de você. Luca a ajudou a voltar para a cama. Hoje tem médico. O quê? Marquei com o Dr. Costa. Ele vai vir aqui fazer um check-up. Ultrassom, exames, tudo. Mariana ficou alegre e surpresa. A ideia de ver o bebê, de confirmar que estava tudo bem, era inesperadamente reconfortante. Dr. Costa chegou ao meio-dia, com uma sacola de equipamentos médicos e um sorriso profissional. Senhorita Mariana, como está se sentindo? Enjoada, mas viva. Completamente normal. Ele montou uma máquina portátil de ultrassom. Vamos ver como seu bebê está, sim? Mariana se deitou no sofá do quarto, levantando sua blusa. O gel estava frio em sua barriga, fazendo-a estremecer. Luca estava ao lado, segurando sua mão, e ela pode sentir a tensão nele. E então veio o som. Um batimento rápido, forte, como cavalos galopando. Ah! Dr. Costa sorriu. Um coração muito saudável. Lágrimas inesperadas encheram os olhos de Mariana. Aquele som. Aquele minúsculo, impossível, maravilhoso som. Ela olhou para Luca e viu suas próprias emoções refletidas em seu rosto. Admiração, medo, alegria pura. Aqui está, doutor. Costa girou o monitor. Seu bebê. Cerca de 8 semanas, pelo que posso ver. Data provável do parto seria início de julho. Na tela, uma manchinha pequena com um coração piscando. Minúscula, frágil, impossível de não amar. É perfeito. Luca sussurrou, apertando a mão dela. É realmente perfeito. É. Mariana concordou, lágrimas escorrendo livremente agora. Nós fizemos isso. Vocês fizeram. Dr. Costa imprimiu algumas imagens. Tudo parece perfeito. Continue com as vitaminas pré-natais. Muito descanso. Alimentação saudável. Evite estresse se possível. Evitar estresse. Mariana riu fracamente. Claro. Depois que o médico saiu, ela e Luca ficaram em silêncio, olhando para as fotos do ultrassom. Já sabe o sexo que quer? Luca perguntou. Não tenho preferência. E você? Contanto que seja saudável. Ele fez uma pausa. Mas se for menina, vou precisar aumentar a segurança. Mariana deu um tapa leve em seu braço. Você não pode criar uma filha numa bolha. Posso tentar. Luca. Tudo bem, tudo bem. Mas ele estava sorrindo. Mas ela não vai namorar até os 30. 25. 28. Game over. 26 e você para de ser ridículo. Negócio fechado. Ele beijou sua testa. Obrigado. Por quê? Por me dar isso. Por me deixar fazer parte disso. Por... Ele hesitou. Por começar a confiar em mim. Eu ainda tenho um longo caminho antes de confiar completamente. Mariana admitiu. Mas estou tentando. É tudo que peço. Eles ficaram assim por um tempo, segurando a prova de seu futuro compartilhado. E pela primeira vez, Mariana se permitiu pensar que talvez, apenas talvez, tudo pudesse dar certo. Ela estava errada. Foram 3 dias depois. Mariana estava no jardim, lendo, aproveitando o sol fraco de maio, quando ouviu vozes alteradas vindo de dentro da casa. Luca. E outra pessoa. Masculina. Brava. Ela se levantou, seguindo o som até o escritório. A porta estava entreaberta. Não pode simplesmente sair, Luca! A voz desconhecida gritava. Você é um santoro! E estou fazendo isso do meu jeito, legalmente, limpo. Limpo?
Uma risada amarga. Não existe limpo nessa vida. Você sabe disso. Então eu crio um novo tipo de vida. Por causa dela? Por causa da garçonete grávida? Mariana gelou. Cuidado, Marco. A voz de Luca era perigosa. Como você fala dela? Ela é uma fraqueza, Luca. Diego já descobriu que ela tá grávida. E agora você está se sair dos negócios, deixando territórios vulneráveis. Por quê? Por uma mulher que você mal conhece? Eu conheço ela o suficiente. Você a dormiu com ela uma vez e agora acha que é amor verdadeiro? Marco zombou. Acorda, primo. Ela viu uma oportunidade e agarrou. Engravidar de um Santoro? Jogada de mestre. O som de algo batendo. Forte. Eu avisei, você não fala dela assim. Silêncio tenso. Então Marco, com a voz mais cautelosa agora. Você realmente acredita que ela te ama? Que não está aqui pelo dinheiro, pela segurança? Eu sei que ela está aqui porque a forcei a vir. Porque a vida que levo colocou-a em perigo. Mas o que há entre nós? Isso não é da sua conta, Marco. E sim, é mais real que qualquer coisa que já tive. Você está cego. Talvez, mas prefiro ser cego e feliz do que ver claramente e vazio como você. Outra pausa. Seu pai não ia aprovar isso. O pai está morto. E morreu sozinho, amargo, sem nada além de poder para aquecê-lo à noite. Eu não vou terminar assim. Você é sentimental, vai te matar, ou vai me salvar. Só o tempo dirá. Mariana ouviu passos se aproximando da porta e rapidamente recuou, escondendo-se atrás de uma coluna. Um homem saiu. Jovem, talvez 30 anos, com traços similares aos de Luca, só que mais duros, mais frios. Ele passou por ela sem perceber. Fúria em cada movimento. Luca apareceu na porta segundos depois, vendo-a. Quanto você ouviu? O suficiente. Ela saiu do esconderijo. Esse é seu primo? Marco, segunda geração Santoro. Pensa como meu pai pensava. Luca esfregou o rosto cansado. Ele não aprova nossas escolhas. Ele acha que sou caçadora de fortunas. Ele acha que qualquer um fora da família é ameaça ou ferramenta. É como ele foi ensinado. Mariana cruzou os braços. E ele está certo? Sobre Diego saber do bebê? Luca hesitou. Muito tempo. Luca. A verdade. Ele descobriu ontem. Não sei como, mas descobriu. Sua mandíbula estava tensa. O que muda as coisas? Muda como? Antes você era uma peça interessante. Agora você está carregando o próximo Santoro. Você é... Ele procurou as palavras. Incrivelmente valiosa para ele. Como refém, como moeda de troca. O medo que Mariana tinha conseguido suprimir nas últimas semanas voltou com força total. Então o quê? Fico aqui para sempre? Crio nosso filho numa prisão? Não, eu resolvo isso. Agora. Hoje. Como? Da forma que deveria ter feito desde o começo. Ele pegou o celular. Vou acabar com Diego Almeida. Permanentemente. Luca, não. Não tente me convencer do contrário, Mariana. Seus olhos eram duros, determinados. Quando se trata de você e nosso filho, eu não tenho limites morais. Nenhum. Você vai matá-lo. Sim. A palavra caiu entre eles, simples e aterrorizante. E se você for pego? E se algo der errado? E se você acabar preso ou morto, e eu fico aqui sozinha com um bebê? Não vou ser pego. E não vou morrer. Porque tenho algo pelo que viver agora. Ele atravessou a distância, segurando seu rosto. Você e nosso filho. Vocês são meu norte. E eu vou eliminar qualquer coisa que ameace isso. Luca, por favor, tem que haver outra forma. Não há, não mais. Diego fez sua escolha quando decidiu te usar. Agora eu faço a minha. Ele a beijou, intenso e desesperado, como se fosse o último. Quando se afastou, havia algo final em seus olhos. Helena vai ficar com você. E dobramos a segurança. Você não sai desta casa por nada, entendido?
Você está me dando ordem de novo. Não é ordem. É súplica. Por favor, Mariana, fica segura. Por mim. Por esse coração que está batendo dentro de você. A sinceridade crua em sua voz quebrou algo em Mariana. Volta para mim. Ela sussurrou. Inteiro. Sem sangue nas mãos, se puder evitar. Mas volta. Vou voltar. Ele beijou sua testa, depois sua barriga. Cuida da mamãe, pequeno. Papai volta logo. E então ele se foi, levando 3 homens com ele, deixando Mariana com medo e fúria, e uma oração silenciosa que ela nem sabia que sabia fazer. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Mariana. Helena tentou distraí-la com comida, chá, conversa, mas nada funcionava. Ela ficava olhando o telefone, esperando notícias, esperando qualquer coisa. Quando finalmente tocou, ela quase derrubou tentando atender. Luca? Não, é Marco. Gelo correu em suas veias. Onde está Luca? Hospital Santa Maria, Zona Sul. Você vai querer vir? O que aconteceu? Diego tinha mais homens que esperávamos. Houve um tiroteio. Luca levou um tiro. Está na cirurgia. O mundo inclinou. Ele está vivo, por enquanto, mas crítico. Uma pausa. Eu mando um carro. Vista algo discreto. Ele desligou. Mariana ficou parada, o telefone caindo da mão trêmula. Luca estava ferido, possivelmente morrendo, e ela tinha que ir até ele. Helena! Ela gritou, correndo para o quarto. Helena, eu preciso ir. A governanta apareceu, preocupação estampada no rosto. O que aconteceu? Luca foi baleado. Está no hospital. Eu tenho que ir. Não, querida. É muito perigoso. Pode ser armadilha. Não me importo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana. Ele pode estar morrendo. E você quer que eu fique aqui, segura, enquanto isso? Não. Absolutamente não. Helena a estudou por um longo momento. Então assentiu. Então você vai bem protegida. Eu chamo todos os seguranças disponíveis. E eu vou com você. Você não precisa... Você acha que posso deixar aquele menino sozinho num hospital? Eu criei ele, Mariana. Helena pegou sua bolsa. Vamos. E rezemos para não ser tarde demais. O hospital era caos controlado. Policiais por toda parte. Seguranças tentando manter repórteres afastados. Pessoas em pânico indo e vindo. Marco os encontrou na entrada. Seu rosto uma máscara de tensão. Ele ainda está na cirurgia. Levou um tiro no abdômen. Perdeu muito sangue. Mariana se segurou na parede, tonta. E Diego? Morto, junto com 4 dos homens dele. Mas custou caro. Marco a encarou. Isso é culpa sua. Se não fosse por você, Luca nunca teria... Chega, Marco. Helena interrompeu firmemente. Culpa não vai ajudar ninguém agora. Eles foram levados a uma sala de espera privativa, longe dos olhos curiosos. As horas se arrastavam. Médicos entravam e saíam, falando em termos que Mariana mal conseguia processar através do medo. Finalmente, um cirurgião saiu, tirando a máscara. Família Santoro? Sim. Marco se levantou. Como ele está? A cirurgia foi bem. Conseguimos retirar a bala e reparar o dano. Ele vai precisar de transfusão e cuidados intensivos, mas é jovem, forte. Se não houver complicações, a recuperação é promissora. Mariana sentiu seus joelhos cederem, mas Helena a segurou. Posso vê-lo? Ela perguntou. O médico hesitou. Família imediata apenas. Vocês são... Ela é a mãe do filho dele. Helena disse firmemente. É família. O médico assentiu. Quarto 307. Mas ele ainda está sob anestesia. Não vai acordar por algumas horas. Mariana praticamente correu pelos corredores, seu coração batendo descontroladamente. Quando chegou ao quarto, parou na porta. Luca estava na cama, pálido como os lençóis, tubos e fios conectados por todo lado. Monitores bipavam, uma máquina respirava por ele. Ele parecia pequeno, frágil,
tão diferente do homem poderoso e controlador que ela conhecia. Ela puxou uma cadeira para o lado da cama, pegando sua mão. Seu idiota. Ela sussurrou, lágrimas escorrendo. Seu completo e absoluto idiota. Você disse que ia voltar. Disse que ia ficar seguro. Não houve resposta além do bip constante do monitor. Mas você volta, entendeu? Porque eu não posso fazer isso sozinha. Criar esse bebê. Viver nesse mundo louco seu. Eu preciso de você, Luca Santoro. Então você volta para mim. Ela beijou seus dedos, segurando sua mão contra o rosto. Por favor, volta. Foram 3 dias de dor e medo. Luca teve febre, infecção, momentos em que os médicos não tinham certeza se ele passaria. Mariana não saiu do hospital, dormindo na cadeira ao lado da cama, recusando-se a deixá-lo sozinho. Helena trazia comida, roupas limpas, atualizações da casa. Marco vinha e ia, lidando com as consequências da morte de Diego, mantendo os negócios funcionando. No 3º dia, Luca finalmente abriu os olhos. Mari. Sua voz era rouca, fraca. Estou aqui. Ela segurou sua mão mais forte. Estou bem aqui. O bebê? Está bem. Nós 2 estamos bem. Você que nos assustou. Ele tentou sorrir, mas virou uma careta de dor. Diego? Morto. Acabou. Alívio passou por seus olhos. Então, vocês estão seguras. Estamos, graças a você e sua estupidez corajosa. Faria, de novo. Eu sei, e isso me apavora. Mariana se inclinou, tocando seu rosto gentilmente. Mas também me faz te amar, seu idiota. Os olhos de Luca se arregalaram. Você... Amo você. É claro que eu te amo, Luca. E preciso que você fique vivo porque não sei como fazer isso sem você. Uma lágrima única escorreu do canto do olho dele. Mari. Chiu. Não fale. Só... Fica comigo. Fica vivo. Promete. Prometo. Sua mão apertou a dela fracamente. Amo. Você também. Desde... o café. Ela riu através das lágrimas. Desde o café. Claro. Vai me fazer 1. Quando você sair daqui, quantos você quiser. Negócio fechado. Seus olhos começaram a se fechar novamente, a exaustão vencendo. Dorme, Mariana sussurrou. Eu fico aqui. Não vou a lugar nenhum. E ela não foi. 6 meses depois. Mariana estava na cozinha da casa, sua casa agora, quando sentiu os braços dele envolverem sua cintura por trás. Bom dia, ele murmurou contra seu pescoço. Você deveria estar descansando. Médico disse sem esforço por mais 2 semanas. Abraçar minha esposa não é esforço. É necessidade. Esposa. Ainda parecia surreal. Eles tinham casado 2 semanas depois dele sair do hospital. Cerimônia pequena apenas com Helena, o pai de Mariana, já recuperado e andando com bengala, e alguns poucos aliados leais de Luca. Nada de grande espetáculo. Apenas eles 2, fazendo promessas que realmente pretendiam cumprir. Como está sentindo? Luca perguntou, suas mãos indo para sua barriga, agora bem arredondada com quase 7 meses de gravidez. Grande, desajeitada, com vontade de comer picles com sorvete. Vou buscar. Luca, eu estava brincando. Eu não. Ele já estava indo para a geladeira. Você e minha filha querem picles com sorvete. Vão ter picles com sorvete. Mariana riu, observando-o preparar a combinação bizarra com absoluta seriedade. Como sua vida tinha mudado em menos de 1 ano. Ela tinha voltado para a faculdade. Estava para se formar em enfermagem. Luca tinha realmente saído dos negócios ilegais, investindo tudo em empreendimentos legítimos. Tinha sido difícil, perigoso às vezes, mas ele tinha feito. Por ela. Por eles. Aqui, ele apresentou o prato com reverência absurda. Mariana experimentou e, para sua surpresa, estava delicioso. Sua filha tem bom gosto. É minha filha, claro que tem. Eles se sentaram à mesa, comendo café da manhã juntos, o sol entrando pelas janelas, tudo pacífico. Você é feliz? Luca perguntou de repente. O quê?
com essa vida, comigo. Você é feliz, Mari? Ela colocou o garfo de lado, pegando sua mão sobre a mesa. Eu nunca pensei que seria possível ser tão feliz. Depois que minha mãe morreu, quando meu pai ficou doente, eu achei que felicidade era luxo que não podia bancar. Que sobrevivência era o melhor que eu conseguiria. E agora? Agora eu tenho você. Tenho nossa filha chegando. Tenho meu pai saudável, minha educação de volta, uma casa que é um verdadeiro lar. Ela apertou seus dedos. Tenho tudo, Luca. Graças a você. Não. Ele trouxe a mão dela para seus lábios. Graças a nós. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Me deu razão para ser melhor. Para querer mais que poder e território. Me deu amor. Mariana completou suavemente. Te dei amor. Ele concordou. E vou continuar dando. Todos os dias. Pelo resto da nossa vida. Que promessa grande. Sou um homem de palavra. Sim. Ela sorriu. É mesmo. O bebê chutou nesse momento, forte o suficiente para Luca sentir sob sua mão. Ela concorda comigo, ele disse com satisfação. Ou está dizendo ao pai para parar de ser dramático. Impossível. Drama é genético. Ela vai ser tão intensa quanto eu. Deus me ajude. Deus nos ajude. Luca corrigiu, beijando sua barriga. Mas vamos estar bem. Os três. E olhando para ele, para o homem que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo e depois o reconstruído em algo melhor, Mariana acreditou. Eles estariam bem. Contra todas as probabilidades, apesar de todos os obstáculos, através de todo o caos e perigo e impossibilidade de tudo. Eles estariam bem. Porque o amor, ela tinha descoberto, não era apenas o que você sentia. Era o que você escolhia. Todos os dias. Mesmo quando era difícil. Especialmente quando era difícil. E Mariana e Luca, eles escolhiam um ao outro. Sempre escolheriam. 3 anos depois. Isabela Maria Santoro, você volta aqui agora. A garotinha de cabelos escuros e olhos âmbar idênticos ao pai, correu pelo jardim, rindo como só crianças de 3 anos conseguem rir. Não pega, mamãe. Mariana, agora formada e trabalhando em sua própria clínica comunitária, suspirou dramaticamente. Luca, sua filha está impossível hoje. Luca saiu da casa, um bebê de 6 meses no colo. Mateu, seu filho, quieto e observador onde a irmã era selvagem e impetuosa. Minha filha? Ele arqueou uma sobrancelha. Quando está se comportando é nossa filha. Quando está impossível é só minha. Exatamente. Ele riu, passando Mateu para ela e indo atrás de Isabela, que guinchava de alegria enquanto seu pai a perseguia pelo jardim. Mariana observou, seu coração tão cheio que quase doía. Isso era felicidade. Não perfeita, não sem desafios, mas real e sólida e dela. Peguei. Luca ergueu Isabela no ar, girando-a enquanto ela gritava de alegria. De novo, papai! De novo! Você vai me matar, pequena. Mas ele girou de novo, porque nunca conseguia negar nada às suas crianças. Mais tarde, quando as crianças estavam dormindo e eles estavam sozinhos no terraço sob as estrelas, Luca puxou Mariana para seus braços. Eu não sabia que podia ser tão feliz, ele disse. E você? Absurdamente. Sem arrependimentos? Nenhum. E você? Ele beijou seu cabelo. Meu único arrependimento é não ter conhecido você antes. Não ter tido mais tempo com você. Então é bom que tenhamos o resto da vida. O resto da vida, ele concordou. E cada dia vai ser melhor que o anterior. Promessa grande. Sou homem de palavra. E ele era. Todos os dias, Luca provava seu amor. Através de cafés perfeitamente preparados pela manhã, gestos pequenos de consideração, proteção feroz de sua família e transformação contínua de homem perigoso para pai amoroso. E todos os dias, Mariana provava que tinha sido certa em arriscar. Em acreditar.
em escolher amor mesmo quando parecia impossível. Eles tinham começado com um café. Haviam construído um império. Não de poder ou território, mas de amor, família, escolhas certas feitas todos os dias. E enquanto ela sentava ali, nos braços do homem que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo e depois o reconstruído melhor, Mariana soube uma verdade absoluta. Às vezes, o maior risco que você pode tomar é acreditar que merece ser feliz. E às vezes, só às vezes, esse risco vale cada segundo de incerteza. Porque do outro lado está tudo o que você sempre quis. Você só precisa ser corajosa o suficiente para pegar. Fim. Escreve nos comentários o que você achou da nossa história. E já se inscreve no canal? Isso nos ajuda a continuarmos trazendo mais histórias para vocês.